Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal. Desde já, comente a nossa lição, compartilhe o nosso trabalho, deixe a sua sugestão, deixe a sua dúvida aí nos comentários, aí no nosso canal, Professor Oséias Pinto, e no meu Facebook aí, Oséias Pinto do Nascimento. Então, gente, hoje na lição de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre testemunhando a grandeza de Deus, que é a lição 12 da nossa revista Betel, que vocês estão vendo aqui no fundo, aqui atrás de mim. É a penúltima lição que antecede o final desse primeiro trimestre. E na lição de hoje nós iremos ressaltar a importância de testemunharmos a grandeza de Deus mesmo em meio a dificuldades. Na lição de hoje nós iremos destacar a importância de confiarmos em Deus, de testemunharmos quem é Deus, mesmo em dias de dificuldades ou de decretos que queiram nos levar à morte, como são os dias de hoje com a pandemia. E também nós iremos ressaltar também a importância da celebração. Qual a importância da celebração do povo de Deus? Aí nós vamos fazer uma relação da festa do Purim, que é uma festa judaica, com nós cristãos. Por que nós temos que celebrarmos? Aí nós vamos trazer para o nosso contexto dos dias atuais e para o cristianismo. Os fundamentos da nossa aula de hoje são: o texto áureo encontra-se em Esther 9:32, que nos diz assim: a ordem expressa da rainha Esther confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim. E todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Os objetivos da aula de hoje são: primeiro, ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar. E as palavras-chave são cuidado e celebrar. Isso nos mostra e nos prova que Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, Deus sempre tem cuidado do seu povo. Deus sempre tem cuidado e estado ao lado, Deus sempre tem acampado ao redor dos que o temem e os livra do mal. E também a importância de celebrarmos, a celebração. Então é importante celebrarmos. Celebrarmos o quê? É o que nós vamos discorrer a partir de agora. Tópico 1.1. A surpreendente ação de Deus. Está em Esther 8:11, que nos diz assim: e o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. Então, o que estava acontecendo aí, meus irmãos? Era no período aí praticamente de fevereiro e março, onde o decreto que Amã instituíra como um anel do rei, que deveria ser aniquilado todos os judeus. Lembra todos os nossos vídeos que a gente discorreu sobre isso aí, sobre o decreto de Amã e tudo mais, que o rei confiou nele, sem julgá-lo e tudo mais. Então aí chegou agora o dia. Chegou o dia desse decreto ser cumprido. Mesmo Amã tendo sido morto, chegou o dia também agora desse decreto ser colocado em prática. Porque mesmo que Amã tenha morrido, um decreto no Império Persa, segundo as suas leis e culturas, não poderia ser revogado. Assinado pelo rei, não poderia voltar atrás. Aí o que acontece? O que acontece é que Deus tem levantado Esther, Deus tem levantado Mardoqueu, esses dois primos aí, para serem o quê? Intercessores pelo povo de Deus, para que a aliança de Deus com Abraão continuasse de pé. É um livro que não consta o nome de Deus, o nome de Yahvé nas suas escrituras, mas prova muito bem um poder sobrenatural por detrás de todos os bastidores, por trás de todas as histórias, como foi aquela noite em que o rei não conseguia dormir, e quando aquele escriba foi ler a crônica lá
abriu naquela página ou naquele pergaminho que falava da história que Mardoqueu ajudou a livrar o rei de um assassinato, de uma rebelião. Então, tudo isso a gente vê Deus. Passaram praticamente 8 meses e uns 20 dias desde que Amã foi assassinado. Então, agora era necessário colocar em prática esse plano. Só que o que aconteceu? Esther, mais uma vez, como intercessora, um exemplo de uma pessoa fiel no Senhor, uma mulher sábia, cumpriu o propósito de Deus na vida do seu povo, não apenas ser uma rainha. E o que Esther fez? Ela, mais uma vez, arriscou sua vida. O que Esther fez? Mais uma vez, ela foi lá no salão real, sem ser convidada, e pediu ao rei, implorando, chorando, lamentando, como a gente discorreu na aula passada. Mais uma vez ela se arrisca, dizendo: olha, rei, faça alguma coisa por nós. Aí ela sabia também, e ele também sabia: não posso revogar, mas agora chame todos os escribas e escreva agora um novo decreto. Você e Mardoqueu, entre linhas, você e Mardoqueu são responsáveis agora, eu confio a vocês. E esse decreto concedia, como a gente leu aí, concedia todo o direito do povo judeu se defender, do povo judeu se defender, até também de saquear os bens daqueles que queriam lhe assassinar. Mas aí vamos fazer uma relação. Esse Amã que se levantou contra o povo de Deus aí é descendente dos amalequitas. E Saul, numa guerra entre judeus e esses amalequitas, Saul, ele acabou pegando esses bens dos amalequitas e Deus proibiu. Não é para pegar nada, é para extinguir todo mundo. E Saul desobedeceu. Mas o interessante é que toda essa história, os judeus se defenderam e não pegaram nenhum bem dos seus inimigos, dos seus adversários. Porque aí sim mostra muito bem o caráter de uma pessoa e a obediência a Deus. Deus abençoa aqueles que são obedientes a Ele. Deus protege, Deus dá vida. Deus faz com que eu e você tenhamos gerações futuras se formos obedientes ao Senhor. Saul, sua geração não foi adiante, porque foi desobediente. Amã também não prevaleceu, porque foi um povo desobediente. Amã pertenceu a um povo que odiava o povo de Deus. E nós não podemos pegar nada que é do inimigo, nós não podemos pegar nada que é do mundo, nós não podemos invejar, querer, desejar nada que desagrada a Deus. 2.1 é hora de celebrar. Celebrar o quê, professor? Sendo que o decreto estava posto agora. Celebrar o quê? O que aconteceu? Vamos ler aí Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 22. Nos diz assim: Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, ou Xerxes, tanto às mais próximas como às mais distantes em todo o reino. 21. E ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto no dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. Então, no dia do decreto, que era para as pessoas que odiavam os judeus cumprir esse desejo maligno de Amã, então os judeus se reuniram e se defenderam. Eis a importância da união, eis a importância da unidade, de sermos unidos. A Bíblia deixa muito bem claro no livro de Esther, capítulo 8, que os judeus se reuniram na capital Susã,
e em todas as demais províncias do Império Persa para se defenderem. A defesa, ela unida, ela fica mais difícil de ser vencida pelo inimigo, pelo adversário. Isso, como Jesus falou, como é que Satanás está expulsando a si mesmo? Porque um reino dividido ele não subsiste. Uma casa dividida ela não subsiste. Porque os fariseus querem pegar Jesus em contradição e falavam: tu está expulsando pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus fez essa afirmação, que uma casa dividida, ela fica difícil de subsistir. E aí está uma importância para nós, tanto no livro de Esther quanto nas palavras de Jesus Cristo, que nós temos que nos unirmos. Temos que nos unirmos diante dos decretos contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra a nossa nação, contra o nosso povo. Nós estamos nos lamentando, nós estamos clamando ao Senhor para que Deus guarde e nos livre desse mal, de todo esse coronavírus. O que nós temos feito? Nós temos nos unido ou nos distanciado ou nos fragmentado? Esther e Mardoqueu mostram muito bem, eles se uniram, não houve desavença. Eu sou a rainha, eu não quero que você dê pitaco mais agora no meu reinado. Eu sou sua prima, eu sou a rainha. Não houve orgulho, não houve soberba. Assim também tem que ser o povo de Deus, unido. Não tem um jargão popular? O povo unido jamais será vencido. E o povo unido e com Cristo na frente, com Deus na frente, aí não tem porta do inferno que prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, a vitória do povo de Deus no livro de Esther é representada com a presença do Senhor. Só no primeiro dia em que era para ser colocado em prática aquele decreto de Amã, só no primeiro dia o povo de Deus, reunido e unido, mataram 500 pessoas e os 10 filhos de Amã também. E também no segundo dia, com o pedido de Esther também, como você vai ler o capítulo 8 e capítulo 9, mataram mais 300 pessoas, totalizando 810 pessoas. E nas demais províncias, desde a Índia até a Etiópia na África, mataram mais de 75 mil pessoas. Mas unido, mas em um só propósito, de se defenderem e não saquearam nenhum bem dos seus inimigos. Porque essa é a vontade de Deus, que nós não devamos pegar nenhum bem, nenhuma riqueza que o mundo tem, que o mundo nos oferece. Lembra de Acã? Foi por causa do pecado de Acã que muitos israelitas morreram na guerra, pegando coisas que não era para pegar. Que possamos tirar essa lição aqui para mim e para você. Então, o que Mardoqueu e com Esther fizeram? Nós temos que celebrar, porque Deus foi muito bom, Deus foi muito generoso conosco. Deus mudou decreto, gente. Deus muda decreto. 2.2, devemos contar os feitos do Senhor. 1 Crônicas 16:8 nos conclama isso. Louvai ao Senhor, invocar o seu nome, proclamar seus feitos entre todos os povos. Nós temos muitos motivos para sorrir. Nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Nós não podemos olhar somente para as lutas. Em primeiro lugar, nós somos filhos de Deus, nós somos concebidos na eternidade por Deus. Lembra que Deus falou para Jeremias? Antes de você ter nascido, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Assim também sou eu e você. Você é projeto de Deus, você é propósito do Senhor para o reino dele, para a glória de Deus, assim como foi Esther, assim como foi Mardoqueu. Eles arriscaram suas vidas para o povo de Deus, para o próximo. E Deus e Jesus veio em carne para dizer que nós temos que amar o próximo, amar como nós amamos a nós mesmos, não apenas em palavras. Nós temos muito motivo para celebrarmos a vida, a saúde, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor.
porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que eu e você creiamos nele e tenhamos a vida eterna, como está em João 3,16. É a graça de Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Então, nós temos muito motivo para sorrir, um novo amanhecer, a vida, a saúde, as refeições. Tantos motivos, né, meus irmãos? Os livramentos do Senhor, a visão, o olfato, o paladar, o caminhar, o bom senso, o intelecto. Olha só quantos motivos para nós sermos gratos a Deus e celebrarmos. Nós temos que olhar as dificuldades e observarmos que Deus é maior do que elas. Esté e Mardoqueu, eles não foram fugir dos seus problemas, eles não se venderam, não se corromperam, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Tópico 3. O Senhor permite a aprovação de Esther. A vida de Esther é marcada por provas, né, meus irmãos? A vida de Esther é marcada por processos de provações. A nossa vida também é diferente? Não é. Ora, a nossa vida é como aquele monitor cardíaco, né? As pessoas estão nos hospitais e ali fica aquela leitura, né, dos batimentos cardíacos. Ora estamos lá, ora estamos aqui. Assim também somos nós. Ora nós estamos na plenitude com o Senhor, em vitória, em alegria, mas daqui a pouco estaremos passando por provações, por lutas, porque isso é o forjado, Senhor, para que possamos nos desprender de toda sujeira, de todo orgulho, todo pecado que queira impedir de nós andarmos no caminho estreito da vida eterna. A vida de Esther foi marcada por provações, isto é, avaliações. Primeiro, o concurso de futura rainha. A sua vida, né, foi marcada por esse primeiro processo de provação. Haja visto que ela também passou por muitas dificuldades desde a sua infância. Era uma filha órfã, perdeu seu pai e sua mãe ainda na infância. Então essa prova aí, não é fácil. E só quem sabe muito bem como é não ter pai, não ter mãe. Então Esther, ela desde cedo já era forjada mesmo, no calor, na luta, na dor. Mas é assim mesmo que Deus trabalha. Nós não podemos questionar o Senhor. Olha só o que dizia Esther 2,17. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vaste. A segunda prova também de Esther, decreto de Amã. O decreto pelo qual Amã instituiu para extinguir todo o povo de Deus. O que diz em Esther 9:22? Porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, nesse mês a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. É isso que Deus faz. Transforma a derrota em vitória, transforma a noite em dia. É o Deus que tirou o povo do Egito. Era uma nação escrava, mas Deus livrou eles e formou deles uma nação. Agiu até contra a natureza, abriu o mar para o povo de Deus passar. E assim também é Deus em nossas vidas. Quantas vezes Deus nos livrou de acidentes, de mortes, tantos problemas, abrindo portas de emprego, de trabalho, curando-nos. Eu mesmo sou prova disso. Deus já me curou na infância de epilepsia. Isso prova que Deus está acima de todas as circunstâncias. Pode as pessoas dizer, está acabado. Amanhã vai ser o seu fim. Você está desenganado dos médicos. Mas tem um Deus que é superior aos decretos humanos, aos decretos do diabo e também às doenças e às enfermidades. Deus continua sendo o mesmo. E por fim, meus irmãos, o último tópico que iremos abordar na nossa aula de hoje, que é o tópico 3.3. Deus cuida do seu povo. Esther se uniu ao seu primo para proteger o seu povo. Nós já falamos sobre a importância da união. Os principais mandamentos bíblicos estão relacionados a cuidarmos do povo de Deus.
O que diz aí em Mateus 22, 37 a 39 sobre isso? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. 38. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. 39. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não basta a gente querer falar que Deus é bom, eu apenas usar esse vídeo aqui para falar que Deus cura, Deus salva, Deus é perfeito e é o Salvador. Mas também se eu não mostrar em atitudes, eu não mostrar em prática, eu não mostrar no meu caráter, não adianta nada eu falar, eu serei apenas como os fariseus, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro é só sujeira, só imundície. Como Jesus falou, né? Vocês estão preocupados só com o exterior, vocês se preocupam em lavar o copo por fora, mas por dentro está sujo. Vocês devolvem até o dízimo da hortelã e tudo mais, mas só colocam fardo sobre as pessoas. Então que possamos viver a palavra de Deus não apenas em palavras, mas em atitudes, porque isso sim é testemunhar a grandeza de Deus. Foi isso que Esté e Mardoqueu fizeram. E para a conclusão, meus irmãos, os judeus ele tem essa festividade que é a festa do Purim, ou Purim. Eles comemoram geralmente entre fevereiro e março de cada ano. O que é a festa do Purim? É essa celebração, permanência do povo judeu, essa celebração, esse livramento de Deus para que a nação judaica não fosse morta, não fosse extinta. Então essa festa da celebração do Purim vem fazer com que o povo judeu nacionalmente celebre em todos os lugares do mundo esse livramento de Deus. Naquele dia lá, 14 e 15 do mês de Adar, entre o mês de fevereiro e março, que o povo de Deus se defenderam. Portanto, meus irmãos, a festa do Purim, essa festa nacional judaica, instituída por Mardoqueu e por Esté, onde eles devem o que? Celebrar esse livramento de Deus para com o povo judeu lá na Pérsia, em todo o Império Persa. E eles deveriam fazer o quê? E devem fazer o quê? Celebrar por 2 dias, no 14º dia e no 15º dia. Como? Fazendo leitura da palavra, do livro de Esté, tanto na manhã do primeiro dia, como na manhã do segundo dia. É uma festa onde eles celebram com presentes, com comidas, dão-se presente uns aos outros e também oferta aos pobres. Tudo para memorizar e lembrar desse feito de Deus para com o seu povo. É uma festa, na verdade, nacional do seu povo, não é uma festa religiosa instituída por Moisés. E o que nós podemos aprender com isso? É que Jesus nos livrou, aleluia. Jesus derrubou por terra o decreto, meus irmãos. Boa notícia para mim e para você hoje, nesse momento que você está assistindo. Jesus rasgou, queimou o decreto do Satanás, que é o amante de nossas vidas. O Satanás quer te matar, quer te roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então vamos glorificar a Deus, vamos louvar Jesus, porque Deus tem uma nova história. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e os livra. Então basta confiarmos no Senhor Jesus. É importante que aqueles que buscam o Senhor tenham fé, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz em Hebreus. Sendo assim, meus irmãos, nós temos motivos para celebrar, porque o decreto de Satanás não vale mais. Não vale mais, desde que permaneçamos na presença do Senhor, buscando, pedindo perdão, se reconciliando, dia após dia. Então, nós temos o motivo da celebração, que é o Cristo Jesus. Nós temos a Santa Ceia todos os meses, vamos celebrar a ceia do Senhor. Todos os meses nós temos esse motivo para celebrarmos todos os dias, porque Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Portanto,
Eu agradeço demais a sua audiência. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas, abençoar seu ministério, ainda mais nesse tempo de coronavírus, de lockdown. Comente o nosso trabalho, compartilhe no Facebook e fica com Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus.